Olá meninos e meninas, como é que vocês têm estado? Pois é, bem-vindos a mais uma história. A história de hoje é sobre a viagem de Paulo. E encontram em Tessalonicenses 5:11 o versículo Animem e ajudem-se uns aos outros para memorizarem. Então, vamos prestar muita atenção à história de hoje, que se trata sobre uma das viagens missionárias de Paulo. E a mensagem que nós queremos que vocês memorizem é servir uns aos outros e desta forma os animamos. Então, vocês alguma vez já pescaram com o vosso pai ou o vosso avô? Gostaram da experiência? O mar estava calmo? Na viagem de Paulo, o mar estava com uma agitação enorme. Era uma tempestade, chovia muito. As velas do barco quase que não conseguiam parar de se mexer. O barco ora andava por um lado, ora para o outro. A água entrava dentro do barco, trovejava. Enfim, uma tempestade muito grande. E as pessoas que iam no barco com Paulo estavam muito preocupadas. Elas só pensavam, vamos morrer. Como é que nós vamos conseguir chegar ao nosso destino com esta tempestade enorme e neste barco que parece tão frágil? Eis que Paulo então diz, eu tive um sonho e Deus enviou um anjo no sonho que me disse, não temam, vocês vão se salvar, esta tempestade vai acabar e vocês vão conseguir chegar ao vosso destino. Eis então que, como era de noite e parecia que não se via terra, os homens, porque temiam que pudessem haver rochas perto, lançaram as âncoras ao mar e resolveram esperar ali durante a noite até que fosse de dia. E assim fizeram. Era uma forma mais segura para se conseguirem salvar. E as pessoas continuavam muito preocupadas. Era uma longa espera de noite. Só chovia, não conseguiam ver nada. Mas Paulo as animava e as reconfortava. Ele disse, comam qualquer coisa. Há tantas horas que vocês não comem nada. Vocês precisam de recuperar as vossas forças. Paulo agradeceu ao nosso Pai pelo pão que tínhamos e todos comeram. E desta forma foi-lhes possível recuperar as forças. Eis então que amanhece. E os navegadores daquele barco conseguiram ver e conseguiram avançar. Só que o barco acabou por encalhar num banco de areia. E as ondas continuavam muito grandes e o barco ficou destruído, as velas caíram, as pessoas caíram ao mar, tentavam nadar, desesperadas, tentavam chegar à terra mais próxima que já se via ali perto. Houve umas que, inclusive, em destroços do barco, conseguiram saltar lá para cima e tentavam nadar até à margem, à areia que se via de uma ilha. E para se aquecerem, porque estavam muito molhados, eles acabaram por acender uma fogueira e Paulo os ajudava. Foram buscar lenha ali ao perto. E nessa lenha vinha uma cobra que picou Paulo. Mas Paulo sacudiu, a cobra foi para a fogueira e ele, muito preocupado, passado algum tempo, viu que não morreu, ele estava bem. Públio, que era um homem mais importante daquela ilha, ouviu falar disto e chamou Paulo, porque o pai de Públio estava muito doente. Paulo orou, foi ter com ele, orou sobre ele e o pai de Públio ficou curado. A aldeia toda estava contente. Tanto Públio como o seu pai não podiam deixar de agradecer a Paulo. Eles estavam mesmo muito contentes. E toda a aldeia, ao ouvir falar desta história, ia ter com Paulo para ele as curar, para ele falar sobre este Deus que tinha tanto poder. E esta é a nossa história. Gostaram? Então, a próxima vez que forem pescar, de certeza que se vão lembrar desta história. É fantástica. Adeus, meninos! A história de hoje é bem gira, não é? Pois é. Da próxima vez que algum amigo vosso estiver triste, desanimado ou preocupado, vocês podem lhe dizer para eles não se preocuparem, porque Deus, o nosso Deus, é muito grande e sempre os vai ajudar, certo? É verdade, foi isso que aprendemos com a história de Paulo, quando ele animou as pessoas que estavam com ele no barco. E então, o trabalho manual desta história, isto é só um exemplo. Eu fiz um barco, podem ver. E o que é que eu tinha cá em casa para este barco? Tinha uma caixinha de ovos, tinha uns pauzinhos de gelado que eu guardei, não deitei fora. Isto é papel normal e fita cola. E isto eu desenhei aqui, com lápis de cera. Então, vocês podem se inspirar neste trabalho que eu fiz, mas também podem fazer com outro material. Por exemplo,
rolhas de cortiça, de garrafas que os vossos pais tenham lá, não deitar a rolhinha fora, porque pode servir de base, e depois pôr pauzinhos mais fininhos que estes. Estes pauzinhos que eu usei são pauzinhos de sushi. Pronto. Então, fica aqui uma ideia de um trabalho manual para vocês fazerem e construírem durante a semana. Eu gostava muito de ver os trabalhos que vocês forem construir, portanto, depois, quem quiser e quem puder, podem nos fazer chegar ao nosso Facebook os vossos trabalhos e nós iremos partilhar com toda a gente. E todos nós vamos ficar muito contentes com os vossos trabalhos. Está bem, meninos e meninas? Foi um prazer estar convosco. Adeus. Portem-se bem.